Voltamos então para a segunda parte da aula 16. Nessa segunda parte a gente vai falar sobre hazards. A primeira coisa então a gente fazer é definir o que é hazards. Hazards são situações em que a gente não consegue executar a próxima instrução no nosso pipeline, porque ou o nosso hardware não permite, ou porque os dados que a gente precisa não estão disponíveis, ou porque a gente não sabe qual é a próxima instrução a ser executada, porque a gente ainda está executando uma instrução de controle. Isso vai ficar mais claro, pelo menos eu espero que fique mais claro, quando eu for explicar aí cada um deles com detalhe. Vamos então começar por hazards estruturais. Essa situação não vai acontecer na versão do MIPS que a gente está estudando, mas poderia acontecer numa outra versão, por exemplo, em que a gente tivesse emissão múltipla. Vamos imaginar aqui uma situação em que a gente estivesse executando uma instrução, vamos lá, multiplicação em ponto flutuante. Vamos botar aqui um multi-D, por exemplo, de algumas, sei lá, F0. Aqui tá difícil de escrever, tá, pessoal? Então, dei um desconto aqui para minha letra. Ela não é muito bonita, mas também não é tão horrorosa quanto está aqui. Então, quero somar F1, multiplicar F1 e F2, o resultado colocar... Aliás, aqui é melhor botar, já que é multi-double aqui, vamos botar aqui 10, vai ficar coerente, né? Então, F10 com F2 e o resultado em F0. Né? E depois eu quero fazer aqui uma instrução de add também de double com alguma coisa lá. Aí peguei esse resultado lá do F0. Enfim, sei lá, F2 e o resultado lá em, sei lá, no próprio F0. Então, no caso de uma máquina como essa, eu provavelmente teria um hazard estrutural, porque tipicamente uma instrução de multiplicação em ponto flutuante, precisão dupla, ela demora, sei lá, 8 ciclos de clock, enquanto que a soma, sei lá, vou chutar aqui valores, tá? Demora, vou botar um ciclo de clock. Então, o problema é o seguinte: busco a instrução, decodifico a instrução, vou fazer a execução da instrução na unidade lógica aritmética. Se essa execução demora 8 ciclos de clock, eu não posso, no próximo ciclo de clock, começar a somar. Né? Então, aqui eu vou, só para a gente deixar mais claro, aqui é a operação de multiplicação. Então, eu estou fazendo lá a busca de instrução, que a gente vai chamar de IF, Instruction Fetch, né, busca de instrução. Depois ID, Instruction Decode, decodifica a instrução. Então, enquanto a instrução de multiplicação está sendo decodificada, eu já estou livre para buscar a próxima instrução. Vou fazer um IF aqui, Instruction Fetch. Então, enquanto uma está sendo decodificada, a outra lá de soma está sendo buscada. Depois eu vou executar a instrução de soma e vou decodificar a instrução de... Aliás, vou executar de multiplicação, vou decodificar de soma. No próximo ciclo de clock, eu gostaria de executar esse cara aqui. Só que eu não vou conseguir executar no próximo ciclo de clock. Aqui, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Eu não vou conseguir executar no ciclo 4, porque esse cara não vai ter terminado. Ele demora 8 ciclos de clock para fazer a operação. Ele não demora um ciclo de clock. Então, eu vou ter que
fazer com que essa operação de AD seja postergada até que esse cara termine, até que a unidade lógica aritmética esteja livre para que, ou esteja liberada para que o AD possa executar. Isso não vai acontecer nos próximos 8 ciclos de clock. Ou melhor, aqui nesse caso aqui, nos próximos 7 ciclos de clock. Né? Ele já executou um ciclo aqui, faltam 7. Então, esse seria um exemplo de hardware estrutural. Eu não posso executar a próxima instrução no próximo ciclo de clock, porque a instrução anterior não terminou de usar a estrutura, usar o meu hardware. Então, o hardware não admite essa combinação de instruções aqui. Como eu falei, no nosso MIPS a gente não vai trabalhar, ou não vai ter problemas de hardware estrutural, porque a gente não está usando, não vai usar as instruções do tipo ponto flutuante. Né? A gente vai focar aqui em operações com inteiros. Então, a gente não vai ter esse problema de hardware estrutural. Mas, eventualmente, né, no caso de uma implementação de instruções do tipo ponto flutuante, a gente precisaria lidar com o hardware estrutural. Então, eu teria que atrasar a execução da instrução de AD até que a ULA estivesse disponível. O outro tipo de hardware é o hardware de dados. Esse já pode acontecer na nossa arquitetura. Então, o hardware de dados acontece porque o meu operando, que eu preciso para fazer uma determinada operação, ainda não está disponível. Ele ainda não foi escrito no meu banco de registradores para que eu possa ler o novo valor. Então, o meu pipeline ele precisa ser interrompido porque os dados, ou o dado que eu preciso para executar a minha instrução, ainda não está disponível. O AD só vai escrever o resultado da operação no 5º estágio, enquanto que o sub vai tentar ler o meu operando no 2º estágio. E essa é uma situação que acontece com muita frequência. Né? Então, vamos ver aqui. Né? Faz falta o quadro aqui na hora de apresentar essas coisas. Né? Então, aqui a instrução AD. E aqui a instrução sub. Então, no primeiro ciclo de clock, vou colocar o tempo aqui embaixo, né? Eu prefiro botar em cima, mas enfim, ficou muito apertado aqui. Primeiro ciclo de clock, vou buscar a instrução AT. Instruction fetch. Busquei a instrução. Segundo ciclo de clock, esse cara vai passar a ser decodificado e, em paralelo a isso, eu vou ler do banco de registradores os seus operandos. Vou ler o T0 e T1 no tempo 2. O sub vai ser buscado nesse momento. Vou fazer um instruction fetch nesse momento. No momento seguinte, eu vou calcular o resultado. Opa, tá difícil aqui, né? Bom, isso aqui é uma ULA, apesar de não parecer. Eu vou executar T0 mais T1 no tempo de 3. E aqui eu estou buscando os meus operandos. Estou fazendo o decode. Então, vejam que eu preciso dos meus operandos, ou eu vou buscar, né? Não é que eu preciso, eu vou buscar os meus operandos no tempo 3. Só que eu ainda estou computando, ainda estou fazendo a minha computação aqui. Bom, aí no ciclo no clock 4, vou voltar a escrever aqui de vermelho, né? Eu vou, ou iria escrever na minha memória. Esse cara aqui não escreve nada na memória porque ele é um AD. Mas, enfim, ele escreveria na memória. E aqui eu já começaria a executar a minha instrução. Então, eu não posso executar a minha instrução porque onde é que está meu operando, né? Onde é que ele está? E no 5º ciclo de clock é que esse cara vai escrever
no banco de registradores. Eu vou chamar aqui de write back. Então, eu escrevi o resultado no banco de registradores. Então, vejam que a escrita no banco de registradores acontece no ciclo 5, no quinto estágio do meu pipeline. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no quinto estágio, eu estou escrevendo o resultado do add no meu banco de registradores. Aqui que o S0 vai receber o seu novo valor. T0 mais T1. Só que, no terceiro estágio, eu tentei ler o operando. Então, se eu ler o valor do S0 aqui, eu vou pegar um valor antigo do S0, não o que eu quero trabalhar. Então, é essa a situação do Harza de dados. Novamente, a próxima instrução, sub, não pode ser executada no ciclo de clock seguinte ao add, porque, nesse caso, eu preciso de um dado que ainda não está disponível. Então, eu tenho Harza de dados. Como essa situação é muito frequente, e como pelos princípios de projeto que a gente estudou lá no início do curso, né? Quando a gente falou no caso lá da linguagem, né? do assembly, mas também serviria para o hardware, né? Tornar o caso, aquelas situações comuns, né? aquelas situações que acontecem com muita frequência, mais otimizadas, né? Então a gente vai dar um princípio de projeto, né? Que a gente adota, de tentar pegar esses casos mais frequentes e tentar tratá-los de melhor maneira. Então a gente viu quando estava estudando a linguagem de máquina, né? Foi o nosso terceiro princípio de projeto, né? Agilizar o caso comum. Então, se isso é muito comum, vamos tentar agilizar. Apesar da gente ter falado desse princípio de projeto lá na linguagem de máquina, ele se aplica também ao hardware. Se essa situação é muito comum, então vamos tentar agilizar essa situação que é muito comum. Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos observar aqui que a gente não precisa esperar a instrução terminar para poder fazer alguma coisa. Vamos observar. Quando é que eu preciso mesmo fazer a operação de subtração? Quando é que ela é executada? Olha, ela vai ser executada aqui no tempo 4. É quando eu vou fazer, ou quando eu vou operar na ULA. A unidade lógica aritmética, né, que vai fazer a operação de subtração, ela precisa nesse tempo 4 aqui dos dados que ela vai operar. Mas quando é que o dado é gerado? Quando é que ele está disponível? Quando é que a soma termina? A soma termina aqui no tempo 3. Quando eu chego aqui no tempo 3, eu tenho o resultado da operação aparecendo aqui na ULA. Ora bolas, então se o resultado da operação está disponível no tempo 3, ele só vai ser escrito no banco de registradores no tempo 5. Mas ele está disponível, está pronto no tempo 3. Eu só preciso do meu dado no tempo 4. Ora, então por que eu não passo o dado diretamente para cá? É isso que a gente vai fazer. É a técnica chamada forward, ou bypass. Eu não preciso esperar a instrução terminar. Eu posso adicionar hardware para pegar o item que está faltando antes do previsto, né? Antes do tempo 5. Então, antes do previsto, antes do tempo 5, eu pego esse dado aqui. Né? Aqui ficou muito bagunçado já, mas enfim, né? O amarelo também não ajuda. Vamos botar esse verde aqui. Né? Então, eu pego o dado aqui. Então, é o bypass. Eu não preciso esperar que o dado seja escrito para fazer uso dele. Eu posso fazer uso imediato. Bom, aqui é só para mostrar o pipeline, né? A forma de representar o pipeline, né? De certa forma eu já tentei usar aqui no desenho. Eu tenho o IF, que é o estágio de busca de instrução. Eu tenho o ID, que é o estágio de decodificação. E aqui eu aproveito e leio do meu banco de registradores os meus operandos.
eu tenho o estágio de execução, eu tenho meu estágio de memória, em que eu vou ler ou escrever da memória, e eu tenho o meu resultado da operação ou o valor que foi lido da memória escrito de volta no banco de registradores, é o meu write back, né, o meu estágio WB. Bom, cada um desses estágios aqui, ele está sombreado. Reparem que no caso do estágio IF, ele está sombreado à esquerda. Eu não pintei tudo aqui, eu não sombreei o IF todo. Eu só sombreei o lado direito, melhor dizendo, né? Eu tinha falado esquerdo, estou trocando as bolas aqui. Então, eu só sombreei o meu lado direito, a metade direita. Mesma coisa aqui no ID, só pintei nesse retângulo aqui na sua metade direita. O estágio EX está todo pintado, o estágio main não está pintado, o write back está pintado do lado esquerdo. O que significa isso? Significa o seguinte, que a instrução de add só vai usar os estágios sombreados. O add não usa memória, então eu não sombreei a memória. Eu vou passar por esse estágio sem ler nem escrever na memória. Então, o add e todas as instruções passam pelo estágio de memória. As únicas instruções que executam alguma coisa no estágio de memória são o load word e o store word. O add ele vai passar por esse estágio de pipeline sem fazer nada. Sei lá, se fosse uma linha de montagem de fábrica, pode ser que tenha lá vou chutar aqui, né? Vou falar talvez uma coisa, provavelmente alguma coisa que não tem nada a ver, né? Mas eu posso ter um estágio lá na linha de montagem da fábrica que seria o estágio de montagem dos meus, componentes opcionais. Então o carro foi passando por todos os estágios, aí chegou no estágio dos opcionais. Tem carro que não tem opcional nenhum, né? O carro foi encomendado lá da fábrica, o modelo basicão, e tem carro que vai instalar os opcionais. Então, quando o carro basicão passar pelo estágio opcional, ele vai passar, o cara vai olhar ali na planilha dele, isso aqui é um basicão, não preciso fazer nada. Pega o carro, passa para o próximo estágio. Esse carro aqui eu tenho que instalar, alguma coisa lá que não seja do básica do carro. Tem que botar a roda cromada. Então eu vou lá e instalo a roda cromada. Então, algumas operações vão acontecer em alguns estágios, outras não vão acontecer. É a mesma coisa que o write back. Se eu tenho uma instrução do tipo branch equal, eu vou ler vou ler a instrução da memória, vou decodificar, vou executar, mas não vou executar nada na memória e nem vou escrever no banco de registradores. Então, se fosse branch equal, ele ia passar por esse estágio, mas sem fazer nada, tá? Não tem problema. Então, só está pintado os estágios que são usados pela instrução. Mas o que tem a ver aqui um pintar metade direita e outro pintar metade esquerda do meu estágio? Bom, é porque as operações de leitura nas memórias são feitas na segunda metade do ciclo de clock. E as operações de escrita são feitas na primeira metade do ciclo de clock. Então, como eu estou buscando da memória de instruções a minha instrução, que vai ser lida, isso aqui é uma memória e ela vai ser lida, eu vou pintar só a metade direita da figura. Por quê? Porque meu ciclo de clock começa aqui, termina aqui. Então, isso aqui seria um ciclo de clock completo. Comecei quando ele passou do estado, do 0 para o 1. Então, começou o ciclo de clock, passou do 1 para o 0, mais metade do tempo nesse estágio. Terminei o ciclo de clock, que vai começar um outro ciclo que ele vai subir o sinal de novo, né?
Então, o que acontece? As operações de leitura, a gente vai assumir que são feitas nessa segunda metade aqui do ciclo. Então, eu só vou ler, eu vou mandar o PC na primeira metade do ciclo, a instrução, o endereço vai ser buscado, e na segunda metade do ciclo ele vai ser lido. Mesma coisa aqui em relação ao banco de registradores. Eu quero ler os meus operandos, T0 e T1. Então, na primeira metade do ciclo, ele pode estar lá consultando os operandos, sei lá, e na segunda metade do ciclo, eu tenho a leitura sendo feita. Então, aqui estão os momentos em que as coisas acontecem. Bom, a execução vai ser ao longo do ciclo todo, vou pintar tudo. Memória, ele não faz acesso à memória. Write back. Nesse caso do write back, as escritas vão acontecer na primeira metade do ciclo. Então, quando o clock estiver alto. Por que eu faço a escrita na primeira metade do ciclo e a leitura na segunda metade do ciclo? É que assim, né, deixa eu colocar aqui mais para baixo, vou tentar colocar, vamos botar aqui em cima, né? Vamos supor que eu tenho write back aqui. Então, vou passar esse write back aqui para cima. A escrita acontece na primeira metade do ciclo de clock. Né? Então, a escrita desse caso aqui vai acontecer na primeira metade do ciclo de clock. Poderia ter, já que isso aqui é um pipeline, enquanto eu estou escrevendo, eu posso ter um outro cara acessando a memória no outro estágio, outro cara executando, e outra instrução aqui sendo decodificada. Vou colocar aqui umas reticências. Ficou meio apertado aqui de novo, né? Eu tenho aqui uma outra instrução sendo decodificada. Fazendo desse jeito aqui, se eu estou escrevendo o S0 nesse ciclo, e essa instrução quer ler o valor do S0, esse cara, como ele vai ler na segunda metade do ciclo, ele já vai conseguir pegar o valor do S0 que foi escrito por essa instrução na primeira metade do ciclo. Porque na primeira metade eu escrevo e na segunda metade eu leio. Então, se eu tentar ler do meu banco de registradores um valor que está sendo escrito no banco de registradores, isso aqui é um hardware só, a gente está colocando como 2 estágios, mas do ponto de vista físico é um hardware só, é o banco de registradores. Ele está sendo acessado em 2 momentos diferentes, né? Por uma instrução que quer escrever e por outra que quer ler. Então, se a gente coloca aqui, deixa eu ver se tem aqui para trás, né? Aqui não aconteceu, né? Você está escrevendo no banco de registradores, mas tinha que ter mais uma aqui embaixo, né? A próxima instrução aqui, decodificando. Teria que ter mais uma aqui. Enfim, faltaram instruções aqui, né? Acho que aqui no exemplo, deve ter um exemplo aqui mais à frente, né? Bom, quando estiver lá à frente, se tiver o exemplo, eu volto a chamar a atenção. Mas se eu tenho uma instrução que está lendo do banco de registradores e outra que está escrevendo, e elas estão no mesmo ciclo de clock, essa que lê vai conseguir pegar o valor que essa acabou de escrever. Tá? Então, seria a ideia de escrever na primeira metade do ciclo e ler na segunda metade. É o porquê disso. Bom, mas o que a gente quer fazer não é resolver esse problema de uma instrução que está lá na frente. É resolver a instrução que está na sequência, né? Eu tenho um hardware estrutural em que a próxima instrução não pode executar. Então, é esse caso aqui, né, que tem uma dependência entre as instruções. Então, o que eu quero fazer é adiantar esses valores aqui. É fazer com que o valor que acabou de sair fresquinho lá da unidade lógica aritmética, sirva como entrada da própria unidade lógica aritmética. Então, meu operando não vem do meu banco de registradores. O meu operando vem da unidade lógica aritmética. No caso aqui, o meu primeiro operando, esse cara que está nessa porta aqui,
ele não vai vir do banco de registradores, mas ele vai vir da unidade lógica aritmética. Mas, professor, então a unidade lógica aritmética pode fornecer dados para ela mesma? Nessa situação. É um dado que ainda vai ser escrito, né? Ele só vai estar pronto lá na escrita, lá no tempo 1000, né? Imaginando que 200 é o primeiro estágio, 400 o segundo, 600 o terceiro, 800 o quarto, 1000 o quinto. Então, só aqui, nesse tempo, aliás, no tempo 800, né? Que se eu tentar ler aqui na segunda metade do ciclo do tempo 800, mas aí tem que ser uma instrução que está lá embaixo, né? Então, está lá o ID. Se tem uma instrução ID que começa a executar no tempo 800, ela consegue pegar o valor novo do S0. Porque ela vai... Aqui eu vou fazer uma bagunça, né? Maior do que já está. Porque ela vai ler na segunda metade do ciclo. Como eu escrevi na primeira, beleza. Então, uma instrução que começa a ser decodificada no tempo 800 consegue pegar esse valor aqui que foi escrito no write back. Mas eu quero me adiantar, eu quero começar a operar antes da escrita ser feita. Eu posso fazer isso porque o dado que eu vou escrever foi gerado no final do tempo 600. E como eu vou começar a computar no tempo 600, eu consigo ligar a saída da ULA como sua própria entrada, para ela se autoalimentar. Então, o forward só é válido se a gente tem uma situação como essa, né? Do estágio que a gente está querendo alimentar está na frente do tempo. Eu só posso passar para alguém que ainda vai usar a informação, ou vai usar no futuro. Se eu tivesse, ao invés de um load word, troco aqui, vou fazer o load word para o S0, aí nesse caso eu teria um problema. Por quê? Porque se aqui fosse... Nossa, aqui tá difícil, né? Vamos apagar tudo aqui. Se aqui fosse load word, ora, se é uma leitura, o dado vai estar disponível depois que eu li da memória. Se a instrução sub precisa desse valor que foi lido da memória, eu teria um problema, porque eu vou precisar, no tempo 600, algo que só foi gerado no tempo 800. Ainda não dá para voltar no tempo, para mandar alguma coisa que foi gerada no tempo 800 para ser usada no tempo 600. Não dá para voltar no passado. Então, como essa linha aqui está indo para trás no tempo, ela sai do tempo 800 para ir para o tempo 600, eu não posso fazer forward. Pelo menos, não posso fazer desse jeito. Dá até para fazer forward. Eu posso pegar a saída da memória e alimentar a entrada da ULA diretamente, sem esperar o banco de registradores. Mas o que eu precisaria fazer para que eu tivesse as coisas funcionando? Eu teria que atrasar essa instrução em um ciclo. Então, eu vou ter que inserir aqui, entre essas duas instruções, uma bolha. É uma instrução que não faz nada. Uma instrução com todos os bits iguais a 0. A gente chama, né, de bolha no pipeline. Então, a gente atrasa a execução da instrução em um ciclo de clock. Ao invés dela executar nesse ciclo de clock aqui, começar a executar aqui, ela é jogada mais à frente. Então, eu fiz a busca. Enquanto eu estava decodificando, eu inseri uma bolha no pipeline. Com essa bolha, eu tenho uma instrução que não faz nada. A gente chama ela também de NOP. No Operation. É uma instrução com todos os bits iguais a 0. Opcode 0, registradores iguais a 0, deslocamento igual a 0, campo funct igual a 0. Então, é uma instrução NOP, não faz nada.
Então a gente insere essa bolha no pipeline para que a gente atrase a execução dessa instrução em um ciclo de clock. Então, ao invés dela ser buscada no ciclo 2, ela é buscada no ciclo 3. E aí as coisas já funcionam, porque no ciclo 3 ela está sendo buscada enquanto esse cara está executando, no ciclo 4 ela está buscando os dados no banco de registradores, enquanto essa está acessando a memória. Mas, professor, ele está lendo aqui o valor do S0, que ainda não foi escrito na memória. Então, a esse valor aqui, ao invés de vir do banco de registradores, ele vem da memória. Vejam que a linha aqui está indo para frente. Ela não está indo para trás. Como ela está indo para frente, não tem problema nenhum. Eu faço forward de algo que ainda vai ser escrito no banco de registradores. Antes de escrever no banco de registradores, eu já repasso esse dado para a ULA para que ele possa usar no lugar desse dado que veio do meu decodificador. Tá? Bom, então vamos recapitular aqui. A gente tem 3 hazards. Hazard estrutural, situação em que o hardware não pode admitir a execução de 2 instruções ao mesmo tempo, porque não dá para elas executarem no mesmo ciclo de clock. Exemplo, multiplicação que demora 8 ciclos, que vai ficar 8 ciclos ocupando a ULA, então não posso colocar uma soma na sequência ou outra instrução qualquer, porque eu vou ficar ocupado aqui por 8 ciclos de clock. Hazard de dados, situação em que eu tenho um dado que eu preciso usar na próxima instrução que ainda está sendo gerado pela instrução anterior. Pode até ser, está sendo lida da memória pela instrução anterior. A gente viu que o forward resolve a situação parcialmente. Eventualmente eu preciso inserir uma bolha no meu pipeline, uma instrução NOP no pipeline, para poder atrasar a execução da instrução. Então, nesse caso aqui, o pipeline vai ficar sem fazer nada. É o que eu falei lá no início da aula, né, da primeira parte da aula, que às vezes a gente não tem as condições ideais. Eu não consigo executar uma instrução atrás da outra porque eu tenho um hazard. Então, aqui eu não tenho condição ideal. Meu desempenho vai cair, eu não consigo ter mais... minha vazão cai. Não vou ter uma instrução sendo executada a cada ciclo. Né? Essa instrução aqui não faz nada. Então, eu perdi desempenho aqui. Mas, ainda assim, melhor fazendo esse forward, melhor inserindo a bolha do que não fazendo nada. Ainda assim, eu estou adiantando a execução dessa instrução aqui, né? Ao inserir esse esquema de forward, ao implementar esse forward. E o último hazard, então, o terceiro hazard é o hazard de controle. Eu tenho lá um if-else, ou eu tenho um while, ou eu tenho um for. Qual vai ser a próxima instrução a ser executada? Não sei. Cheguei lá no final do for. Eu vou continuar executando meu loop ou não? Não sei. Meu contador terminou? Se não terminou, eu continuo executando. Eu volto lá para o início do loop. Se não, eu saio. O meu while, a condição é de verdadeira? Não sei. Eu tenho que testar a condição. Tenho que testar o contador. O if-else. Eu vou para um lado ou vou para o outro do código? Eu vou para o if ou vou para o else? Não sei. Tem que testar a condição. Então, qual é a próxima instrução que eu trago aqui para executar? Imaginem que isso aqui fosse um branch equal. Qual é a próxima instrução que eu trago? A PC mais 4 ou PC mais 4 mais desvio? Então, sendo a instrução uma instrução de controle, uma instrução de desvio, eu tenho a necessidade de tomar uma decisão, né, baseado no resultado de uma instrução que ainda está sendo executada. Eu tenho 3 opções. Eu posso inserir uma bolha no pipeline para esperar a comparação dos registradores, esperar o resultado, para saber qual é a próxima instrução a ser executada. Eu posso prever qual vai ser a próxima instrução, e eu posso acabar errando a minha previsão. A gente vai explicar cada uma dessas. Ou a gente pode usar o esquema de desvio adiado. São as 3 técnicas. Então, vamos começar olhando para a primeira.
né, a política de esperar o resultado. Então, vou inserir uma bolha no meu pipeline de tal forma que eu vou comparar os meus registradores. Por exemplo, eu posso adiantar um pouco as coisas. A gente vai ver que o hardware, na verdade, vai adiantar para que eu possa comparar o registrador 1, o conteúdo do registrador 1 com o registrador 2 no segundo ciclo de clock. Aqui eu já sei se a instrução é um branch equal ou não, já decodifiquei. Então, tendo decodificado e sabendo se se os registradores são iguais ou não, eu posso, eventualmente, buscar a próxima instrução no próximo ciclo de clock, né, depois de comparar os registradores e saber se eles são iguais ou não. Bom, da forma como as coisas estão estruturadas, eu precisaria inserir uma bolha no meu pipeline. Comparando os registradores nesse momento aqui, eu não sei, e tendo a instrução branch equal, eu não sei ainda, nesse momento aqui, quem trazer, né? Então, só no próximo ciclo de clock, com essa comparação tendo terminado e sabendo que a instrução é branch equal, que eu posso saber qual é a instrução a ser executada. Se é PC mais 4 ou PC mais 4 mais 40 palavras a partir dali. Então, eu preciso de uma bolha no pipeline, né? Isso se eu conseguir adiantar a minha comparação do estágio da LU para o estágio de busca no banco de registradores. Mas se eu conseguir adiantar a comparação. A gente vai ver que isso aí é muito fácil, que de fato a gente vai adiantar usando lá o exclusivo. Mas enfim, eu vou falar disso mais à frente. Então, nesse cenário, né, num cenário em que eu consigo adiantar as coisas, consigo descobrir logo qual é a próxima instrução a ser executada, eu inseriria uma única bolha no pipeline, né? A partir desse tempo 600 aqui, eu já comparei os registradores, já sei que a instrução é branch equal, já sei se o desvio vai ou não ser tomado, já sei qual instrução trazer. Então, com uma bolha no pipeline, para cada instrução de desvio, eu consigo tratar o meu branch equal. Então, bastaria uma bolha no caso das instruções de branch equal. Mas qual é o impacto que isso teria? Vamos estimar o impacto no desempenho se todas as instruções de desvio vão adicionar uma bolha no pipeline. Quer dizer, eu vou ter, durante um ciclo de clock, uma instrução a mais que não faz nada. Vamos imaginar que todas as instruções, exceto o branch equal, tem CPI igual a 1. E que a instrução de desvio tem um ciclo extra, que é esse do stall no pipeline, ou da bolha no pipeline, né, da instrução NOP que vai ser executada. Então, como é que ficaria o nosso CPI? Nosso CPI ficaria, se 13% das instruções demandam 2 ciclos de clock para executar. Então, a instrução branch equal vai demorar o ciclo dela, mais um que não vai fazer nada. Então, 2 ciclos de clock para a instrução branch equal. Se elas são 13% das minhas instruções, eu tenho 0,13 vezes 2 ciclos. E eu tenho 0,97 87%, né? Então, eu tenho 87% das instruções que não são branch equal, que vão demandar um ciclo de clock. Nossa, tá difícil aqui, né? Acho que eu piorei ainda mais. Mas vamos lá. Então, como é que ficaria isso aqui? 0,13 vezes 2 dá 0,26. 0,87 vezes 1, 0,87.
Então, 0,87. Então, 0,26 mais 0,87, 1,13. Então, o meu CPI passaria para 13%, 1,13. Teria um aumento no custo de 13%. Esse custo pode ser melhorado, pode ser reduzido, se a gente tiver um tratamento diferente. Uma das formas da gente lidar com essa situação é colocar um previsor para tentar prever o meu desvio. Eu posso usar uma técnica muito simples. Meu previsor prevê que os desvios não vão ser tomados. Ora, eu vou acertar em algumas vezes, que a próxima instrução, então, se o desvio não vai ser tomado, vai ser PC mais 4, e outras eu vou errar. É igual ir para a televisão no final do ano, nas previsões do próximo ano, e falar, olha, ano que vem alguém importante, muito querido pelo público, vai morrer. Sempre morre alguém todo ano que é muito querido pelo público. Então é fácil você acertar. Isso aí é 100% de acerto. Agora, esse caso aqui é uma situação em que eu vou errar algumas vezes e vou acertar outras vezes. Eu vou prever que o desvio não vai ser tomado, mas pode ser que ele seja tomado. Então é um previsor que vai falar a mesma coisa sempre, igual esse pessoal que vai na televisão, ele vai falar sempre a mesma coisa. Ora, ele vai acertar. Esse ano vai acontecer um desastre natural, quase sempre acontece desastre. Mas pode ser que seja um ano excepcional que não teve desastre nenhum. Então o cara pode ser que erre. Você fica repetindo a mesma coisa. Então a técnica aqui é repetir a mesma ladainha. Tem anos que você vai acertar, ou tem instruções que você vai acertar e tem instruções que você vai errar. Então, nesse caso, quando eu acerto, eu tenho comparei aqui os meus registradores e vi que o desvio não vai ser tomado, eu não preciso fazer nada porque eu acertei. Eu chutei que meu desvio não ia ser tomado e eu busquei PC mais 4. Então, beleza. Não trouxe instrução incorreta, trouxe a instrução certa, tá tudo ok. Ganhei meu tempo. Ao invés de ter uma bolha no pipeline, nesse caso aqui, eu não tenho a bolha no pipeline. Eu acertei. Já trouxe a próxima instrução de maneira correta. Agora, se eu errar, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquela instrução que eu trouxe numa bolha. Eu vou fazer isso zerando todos os bits de controle da instrução. Tá? Então, quando todos os bits de controle forem iguais a 0, a instrução é NOP. Então, zerei todos os bits de controle, a instrução virou um NOP. Trouxe a instrução errada, não era o load word. Não tem problema, transformo ela numa bolha. Zero todos os sinais de controle. E trago a instrução correta na sequência. Vejam que esse cara aqui ficou igualzinho aqui. Já era o custo que eu tinha antes. Então, quando eu acerto, eu reduzo o custo. Quando eu erro, eu mantenho o custo. Então, eu saio ganhando. Porque no pior dos casos, eu mantenho o custo anterior. Então, já é melhor do que a abordagem anterior. A gente pode fazer versões mais sofisticadas para tentar acertar mais, Então, ao invés de chutar sempre que o desvio não vai ser tomado, eu posso usar uma outra técnica mais sofisticada. Qual é o objetivo? Errar o menos possível. Tentar reduzir esse custo aqui, para que ele fique mais parecido com essa situação de acerto, para que a gente nunca erre, para que eu não acrescente esses 0,13 no meu desempenho. Nesse exemplo aqui, 0,13, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso fazer um esquema em que todo loop eu chuto que ele sempre volta para trás. Se eu tenho um for de ir variando de 0 até 1 milhão, eu vou fazer 1 milhão de vezes, eu vou voltar.
Então eu posso chutar que todo loop volta para trás. Eu vou errar na última execução, né, quando eu for sair. Então o desvio é tomado, desvio tomado, desvio tomado, diferente daqui que eu vou estar errando 1 milhão de vezes, né? Só vou acertar uma vez, que o desvio não vai ser tomado. Aqui é o contrário, né? Aqui eu acerto 1 milhão de vezes e erro uma. Então, é melhor um pouquinho, né, do que anterior. Mas ainda não é a nossa solução. Não é a melhor solução porque eu estou tratando as coisas de maneira meio estereotipada, né, de maneira estática. Assumir que todo loop volta para trás, assumir que todo desvio não vai ser tomado, são coisas estereotipadas, né? Eu posso usar um outro esquema dinâmico, em que dependendo do comportamento histórico daquela instrução, eu vou chutar o que vai acontecer no futuro. Então eu uso o comportamento passado para prever o futuro. E tem aplicações que são muito bem comportadas. Aplicações científicas, né, principalmente, aplicações da área de engenharia, da área de exatas, né, são resoluções aí de EDOs, de EDPs, elas são muito bem comportadas. Então você consegue taxas de previsões superiores a 90%, 92%, 94%, 98% de acerto. Então eu consigo reduzir muito esse custo do desvio, né? Cai muito esse cara aqui, né? Se eu multiplicar aqui a probabilidade de acertar, esse número vai tender mais próximo ao ótimo, com essas taxas aqui de acertos, né? Depois eu vou colocar na lista de exercícios um exercíciozinho, né? Espero lembrar disso, para que vocês façam esse esquema da previsão e calculem esse custo e esse ganho de desempenho que a gente tem com o previsor dinâmico que consegue acertar bastante. Mas não é porque ele acerta bastante que ele nunca vai errar. Quando ele erra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que todas as instruções que ele executou de maneira incorreta não tenham efeito. Então, como eu falei, a gente vai fazer isso zerando os bits de controle das instruções que a gente trouxe errado, né? No caso aqui de uma instrução que a gente trouxe errado, ela vai virar uma bolha. Antes ela era um load word, então ela começou executando aqui como se fosse um load word. Busquei a instrução. Quando eu fui decodificar, eu já vi a instrução errada, vira bolha. Então zero os sinais de controle dela nesse momento aqui. E aí ela passa pelo meu pipeline sem fazer nada, né? Zerando os sinais de controle. Então a instrução com todos os bits de controle iguais a zero é um NOP, é uma instrução que não faz nada. E aí você traz a instrução correta para executar na sequência. Nessa máquina aqui, que é o MIPS, que é tudo bonitinho, organizado, enfim, né? Como a gente vem falando desde o início do curso, o hardware de desvio não é tão complicado assim. Mas no caso da Intel, que tem uns pipelines longos, né, de 14 estágios, 20 estágios, você tem um problema seríssimo se você tiver um erro na previsão do seu desvio, né? O seu custo aumenta muito. E, eventualmente, você pode ter que reiniciar a sua execução a partir de um endereço de desvio, desfazendo a ação de um grande número de instruções. Então, aumenta muito o custo do erro da previsão. Bom, e a terceira e última, né, para a gente fechar essa aula, é usar a técnica do desvio adiado, que é o seguinte: sempre executa uma instrução depois do desvio. Eu tenho sempre uma instrução que, independente do desvio ser tomado ou não, vai ser executada. E a gente só vai executar a instrução que segue o desvio depois dessa. Então, a instrução que a gente vai executar depois do desvio, ela não pode ser afetada pelo desvio. Tem que ser uma instrução independente do desvio. Então, por exemplo, vamos supor que no nosso código a gente tem um add e um branch equal. Vejam que esse add vai gerar lá
no registrador número 4 a soma do valor do 5 e 6, e o branch equal vai comparar o conteúdo do registrador 1 e 2 para saber se vai desviar ou não 40 palavras a partir da instrução seguinte, né, do PC mais 4 mais essa palavra aqui. Então, o que eu posso fazer? Como essas instruções aqui não têm dependência entre si, elas são independentes, eu posso mudar a ordem delas na minha execução, para que o branch equal execute primeiro, e enquanto o branch equal está vendo se o desvio vai ou não ser tomado, eu vou lá e executo o add. Então, sempre tem uma instrução que pode ser executada e que vem depois do branch equal. Então, isso é muito útil quando a gente tem desvios curtos. Bom, aí para fechar aí a aula, né, um resuminho, hazard estrutural, geralmente acontece em unidade de ponto flutuante, como eu mencionei aqui para vocês. O hazard de controle geralmente acontece com problemas de inteiros, porque problemas de inteiros têm muitos desvios e muitos deles são imprevisíveis na sua execução. E o hazard de dados pode acontecer tanto em problemas de inteiros quanto em problemas em ponto flutuante. É mais fácil lidar com hazard de dados em problemas de ponto flutuante porque eles têm menos desvio, né, como eu acabei de falar aqui, e eles têm um padrão de acesso mais regular, né, as coisas são mais previsíveis. É aquele negócio do for que eu falei, né, você tem métodos numéricos em que você vai executar o número certo lá de vezes para todos os pontos da sua malha, na horizontal e na vertical, enfim, né, a gente tem um padrão de acesso muito mais regular. Problemas de inteiro já é um pouco mais complicado porque você tem um escalonamento das instruções muito mais complexo e uma regularidade muito menor e muitas vezes um uso muito maior de ponteiros, né? É mais raro você usar ponteiros em códigos em ponto flutuante ou aplicações científicas, né? É mais fácil em aplicações não científicas. Então, isso faz com que seja mais complicado lidar com hazard de dados em aplicações de inteiro do que em aplicações de ponto flutuante. Bom, então a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente continua falando de pipeline. A gente vai ver o que muda no caminho de dados para implementar o pipeline e o que muda no nosso controle para implementar pipeline. Então a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.